Retratos de Santos Fiéis. Hermann Co. Biografia de Martinho Lutero. Fireland. Fonte. https://livros.gospelmais.com.br/livro Retratos Santos Fiéis hermannco.html. Martinho Lutero, o reformador alemão. Introdução. Deus preservou sua igreja do começo ao fim da escura e triste Idade Média, quando a apóstata Roma controlava a vida e a consciência dos homens. Ele preservou sua igreja através dos valdenses, escondendo-os em vales e cavernas nos Alpes para escaparem da brutalidade da Inquisição. Ele preservou sua igreja através de seguidores fiéis, por meio de dois Johns, John Wycliffe e John Hus. Mas a instituição da igreja estava corrupta e os santos de Deus não tinham lugar algum para ir com seus filhos, a fim de serem alimentados pelo pão da vida. E gradualmente, sob as terríveis pressões de Roma, tornava-se mais difícil de se encontrar a verdadeira igreja. Deus tem sua própria maneira e seu próprio tempo para fazer o que precisa ser feito para preservar sua igreja. Aquele velho ditado que pode ser aplicado à criação, pode também ser aplicado à igreja. É sempre mais escuro antes do amanhecer. A escuridão cresceu grandemente na Europa debaixo da pesada mão de Roma. O dia estava quase raiando. E este raiou com a vinda de um monge insignificante da Saxônia, na Alemanha, quando a esperança por reforma se fora. Ela surgiu de uma fonte inesperada e de um lugar surpreendente. Essa é a história de uma das maiores obras de Deus na igreja desde o tempo dos apóstolos. É duvidoso que tal história venha se desdobrar novamente até que Cristo retorne no final dos tempos. A reforma na alma de Lutero, de nossa perspectiva terrena e humana, é como se Deus nunca estivesse com pressa. Parece-nos que ele está tranquilo em relação a certas coisas que aparentam ser tão cruciais para nós que qualquer atraso em fazê-las seria um desastre. E assim foi com Lutero. No final do século XV, a situação na Europa parecia ir tão mal que se Deus não fizesse algo rapidamente, seria tarde demais e a igreja desapareceria da terra de uma vez por todas. A reforma tinha de acontecer ou a reforma nunca aconteceria. Quando a reforma de fato aconteceu, ela veio como uma onda poderosa de um maremoto que engoliu a Europa, mas ainda assim, ela começou bem devagar e foi pouco percebida. Esta veio como uma voz mansa e pequena na alma de Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, em Eisleben, na Saxônia da Alemanha. Sua família era bastante pobre, mas honesta e trabalhadora, membros devotos da Igreja Papista. Lutero foi educado sob a rígida disciplina e superstição da igreja. Ele recebeu sua educação inicial em Mansfeld, Magdeburg e Eisenach. Porque seus pais não podiam sustentá-lo, ele cantava para ganhar um pouco de dinheiro e foi ajudado por Úrsula Coiota, esposa de um dos ricos comerciantes em Eisenach. Lutero foi criado na bruta escola da vida de camponês e levou as marcas indeléveis de sua educação para toda a sua vida. Isso fez dele um homem do povo. Com 18 anos, em 1501, ele entrou para a Universidade de Erfurt para estudar o pensamento escolástico, lógica, metafísica, retórica e física, estudos tradicionais daquele tempo. Pelo fato da Renascença ter entrado nas universidades alemãs, ele estudou latim clássico, progrediu na poesia e na música. Com 20 anos de idade foi provavelmente quando Lutero viu a Bíblia completa pela primeira vez. E foi através disto que sua alma uma batalha criada por Deus surgiu, a batalha em relação à sua salvação pessoal. Em 1502, graduou-se na universidade com grau de bacharel em artes, e 3 anos mais tarde um mestrado em artes, equivalente hoje a um Ph.D. A lei era a sua principal preocupação, porque o desejo de seu pai era que ele devotasse a si mesmo para aquela que era uma das carreiras mais promissoras na então Europa católica romana. Mas Deus tinha outros planos. 2 eventos trouxeram Lutero para o monastério. Um foi a morte repentina de um amigo, ora morto num duelo ou golpeado por um relâmpago. O outro foi uma terrível tempestade de trovões em que ele pensou que morreria, então implorou a Santa Ana para poupá-lo, prometendo que, se poupado, ele se tornaria um monge. Ele foi poupado e tornou-se um monge, no dia 16 de julho de 1505.
Lutero queria ser um monge, porque pensava que o convento era a maneira que traria paz para sua alma cheia de temores. Deus o colocou no monastério para que ele pudesse aprender a absoluta inutilidade de toda prescrição que Roma oferecia para atingir essa paz. Mas as prescrições de Roma não eram de maneira nenhuma um auxílio, pois estavam baseadas no que o homem tinha que fazer. E de fato, no monastério ele provou tudo isso. Como ele mesmo coloca, ele superou todos os monges. Fazendo uso de vários tipos de penitência, ele maltratou a si mesmo de forma tão má que prejudicou sua saúde. Ele confessava seus pecados ao seu superior de forma tão frequente e com tantos detalhes que por fim foi-lhe dito deveria ou cometer algum pecado digno de ser confessado ou que parasse de incomodar um homem ocupado com pequenas coisas bobas. Deus enviou-lhe ajuda no monastério, talvez o suficiente para manter Lutero são, embora não suficiente para trazê-lo paz naquele momento. A ajuda veio de Johann von Staudtz, o vigário-geral do monastério, o qual por causa de suas inclinações místicas, sabia mais sobre salvação do que toda a igreja romanista, mas nunca deixou Roma de jeito nenhum. O vigário-geral direcionou Lutero para a escritura, transformou os pensamentos de Lutero sobre o perdão dos pecados na cruz e plantou as sementes do sacerdócio na alma de Lutero. Durante um dos períodos de negro desespero de Lutero, von Staupitz, enquanto sentado com Lutero debaixo de uma árvore de peras no jardim do monastério, disse a Lutero para preparar-se para a pregação, por tornar-se doutor em teologia. A resposta de Lutero foi: Vossa Excelência, Senhor Staupitz, você vai privar-me de minha vida. Apenas com leve tom de brincadeira, Staupitz replicou: Tudo certo. Deus tem muito trabalho para homens inteligentes no céu. O tempo gasto no monastério foi necessário para Lutero perceber que a teologia da igreja romanista estava errada, pois ensinava a salvação por obras. As obras que Deus exigia nunca poderiam ser realizadas pelo homem. O próprio Lutero foi atormentado com o pensamento de que ou ele não tinha feito boas obras o suficiente ou as obras que ele fez não eram boas o suficiente para merecer sua salvação. Pelo fato de nenhuma das suas obras, imperfeitas e inadequadas, poderem ganhar sua salvação, a paz e a alegria da salvação não poderiam ser suas. Mas Lutero precisava aprender na escola do Espírito Santo que a salvação não é por obras de homens, mas pela graça de Deus. A conversão de Lutero. Lutero se tornou padre e rezou sua primeira missa no dia 2 de maio de 1507. Ele continuou seus estudos, agora para obter um doutorado em teologia, que, quando concluído, abriu a porta para que ele se tornasse professor na Universidade de Wittenberg. No inverno de 1512, o doutor reverendo Martinho Lutero iniciou seu ensino com palestras. Ele expôs, nesta ordem, Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreus e de novo Salmos. Ele considerava esses estudos como cruciais e mais tarde disse: no decorrer deste ensino, de mim o papado foi embora. O avanço no entendimento veio com novas percepções, como na frase, a justiça de Deus, assim como aparece em Romanos 1 verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lutero sempre tinha pensado na justiça de Deus como a perfeita essência de Deus e seu consequente ódio pelo pecado. Ele olhava para a justiça de Deus como a ira de Deus queimando contra qualquer um que não mantivesse os caminhos de Deus perfeitamente. Mas no que mais tarde se tornou conhecido como a experiência da Torre de Lutero, ele de repente veio a entender que a frase a justiça de Deus não se referia ao ódio de Deus pelo pecado enraizado na sua própria perfeição, mas significava que Deus imputou justiça para o pecador, sem obras e somente por causa dos méritos de Cristo. Essa foi a justiça dada livremente pela fé para pecadores indignos. Lutero disse, mais tarde descrevendo o evento, que para ele foi como se os próprios portões dos céus tivessem sido abertos diante dele. De maneira repentina, seu senso medonho de culpa e indignidade caíram, sua tentativa desesperada para alcançar paz com Deus através dos seus labores pareceram estúpidos e inúteis, todos seus rituais monásticos foram exercícios de futilidade.
Ele estava sem pecado, não porque ele não pecou, mas porque a justiça de Cristo lhe foi dada livremente. Como ele descreveu, ele era justo e pecador ao mesmo tempo. Isso lhe trouxe a paz que tinha procurado, até mesmo na luta com o pecado. As completas implicações desse avanço teológico não surgiram de imediato em Lutero. Uma vez tendo visto a grande luz, ele agora tinha que reler e reestudar de Salmos a Paulo, pois entendendo que a salvação pela justiça imputada é uma doutrina que está no próprio centro da Escritura, no coração dela, ele tinha que considerar todas estas coisas, tendo este coração como ponto de vista. A reforma tinha sido, pela graça de Deus, concluída na alma de Lutero. Já era hora para que a reforma começasse na igreja em geral. Deus tinha preparado o homem que ele queria usar mesmo se Lutero soubesse. Agora o povo de Deus havia de ser guiado para fora do Egito da igreja de Roma, em direção a Canaã do Evangelho. E Lutero foi designado Moisés. A obra começou quando o monge Tetzel decidiu vender descaradamente suas indulgências na Saxônia da Alemanha, onde as notícias sobre isso chamaram a atenção de Lutero. Lutero, convencido em sua própria alma do mal das indulgências, decidiu expor o assunto para debate entre dos monges da ordem agostiniana, da qual fazia parte. Para convidar outros para o debate, ele pregou 95 teses, proposições, na porta da capela da igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, para que qualquer um que quisesse participar soubesse qual era o assunto do debate. Tornou-se evidente daquele momento em diante que a reforma era de fato a obra de Deus, e não do esforço de Lutero. A reforma foi obra de Deus na alma de Lutero, mas também continuou sendo a obra de Deus à medida que se desenvolvia. Lutero, descrevendo o processo da reforma, mais tarde disse: "A primeira coisa que peço é para que as pessoas não façam uso do meu nome e não chamem a si mesmos luteranos, mas sim, cristãos." O que é Lutero? O ensino não é meu. Eu não fui crucificado por ninguém. Como poderia eu, um pobre saco fedorento de larvas que sou, chegar ao ponto em que pessoas chamam os filhos de Cristo pelo meu nome mal? Mais tarde, num sermão, ele disse: "Eu simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. De outro modo, não fiz nada." E então, enquanto dormia, ou bebia cerveja de Wittenberg com meu Philipp Melanchthorf, a palavra enfraqueceu o papado grandiosamente, de tal forma que fez a ele um dano tal como nunca antes um príncipe ou um imperador fizera. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Essa convicção de Lutero de que aquilo que tinha acontecido era obra de Deus estava evidente quando as teses foram expostas publicamente. Lutero, de forma bem inocente, queria uma discussão pública. Deus pegou as teses e, através da maravilha da impressão, levou-as para serem distribuídas por toda a Europa, onde balançaram as bases da Europa. As teses foram o embrião do Evangelho da salvação em Cristo, uma verdade que a Europa ansiava. Nós não podemos, nesse breve esboço biográfico, dar um relato detalhado do trabalho de Lutero. É possível mencionar, apenas de passagem, alguns dos eventos notáveis. A disputa de Heidelberg. Apesar das revoltas na Europa, as teses de Lutero logo chamaram a atenção do Papa. Roma não foi imediatamente perturbada por esses eventos e rejeitou toda a questão como sendo uma briga de monges. Mas isso foi mais longe e nem mesmo Lutero sabia da dimensão disto tudo. Mas quando a gravidade de tudo isso tornou-se evidente, alguns eventos importantes ocorreram. A disputa de Heidelberg, realizada em abril de 1518, menos de meio ano após as teses terem se tornado um assunto público, foi uma conferência e debate entre a ordem agostiniana sobre a visão de Lutero. Os prelados da Igreja Romanista recorreram à autoridade papal e pensaram que isso finalizaria o assunto. Lutero deixou de lado a questão da indulgência e aproveitou a oportunidade para expor vários erros teológicos, o mérito das boas obras e o livre-arbítrio do homem. Tudo isto não teve muito resultado, exceto os muitos que aderiram às ideias de Lutero, inclusive Martin Bucer, que mais tarde se tornou um reformador de Estrasburgo.
A disputa de Leipzig e Roma agora começou a ter algum interesse no assunto e apontou Priério, responsável por tudo que era ensinado na cristandade, para investigar. Ele escreveu um folheto na tentativa de refutar as teses de Lutero, mas ele, acima de tudo, apelava à autoridade do Papa. Qualquer um que não confia no ensinamento da Igreja Romanista e no Pontífice de Roma, como infalível regra de fé, do qual as Sagradas Escrituras por si derivam sua força e autoridade, é um herege. Lutero foi ordenado a comparecer em Roma para ter suas opiniões examinadas e Frederico, o eleitor da Saxônia, foi ordenado a entregá-lo. Frederico se recusou e se tornou o protetor de Lutero durante a Reforma. A disputa de Leipzig, realizada de 27 de junho a 15 de julho de 1519, foi um dos maiores debates de todos os tempos. Os principais oradores eram Martinho Lutero e John Eck, sendo que Eck era um competente orador e debatedor competente e um homem de coração e alma devotos à ortodoxia romanista. De um ponto de vista puramente formal, Lutero perdeu o debate. Ele foi acusado de ser ocita e foi forçado a admitir, pois Eck provou ser mais habilidoso em técnicas de debate e dirigiu Lutero a posições que ele não tinha originalmente sustentado. Mas essas posições foram as posições nas quais Deus desejava que Lutero ficasse. Sob a pressão do ataque inteligente de Eck, Lutero foi, passo a passo, forçado a negar a infalibilidade dos conselhos da Igreja, a autoridade do papado, a ideia da meditação sacerdotal e a tola noção de que a moralidade dos monges no monastério era superior à moralidade do povo de Deus. Por fim, ele se posicionou onde Deus queria que ele se posicionasse. Ele afirmou a autoridade única da Escritura, a verdade que somente aquilo que é fruto de fé é bom aos olhos de Deus e o princípio do sacerdócio de todos os cristãos. Lutero foi forçado a ver as consequências da posição que tinha tomado. Dieta de Worms, em junho de 1520, a bula papal de excomunhão foi emitida em Roma pela investigação de Eck. Pelo fato do povo alemão estar apoiando Lutero, era difícil entregar a bula pessoalmente a Lutero. Quando finalmente isso foi feito, Lutero queimou a bula publicamente nas ruas de Wittenberg, em dezembro do mesmo ano. Este ato foi a completa ruptura entre Lutero e a Igreja Apóstata. Lutero foi convocado publicamente a comparecer para ser julgado no próximo ano, 1521, diante da Dieta de Worms. Este foi uma reunião do Reichstag, uma convocação de todos os príncipes que regiam as diferentes províncias da Alemanha, para resolver, se possível, o problema alemão trazido pelos novos ensinamentos de Lutero. Estavam presentes também os altos e poderosos oficiais da Igreja Romanista, cobertos com todas as suas esplêndidas mantas e mitras, determinados a impor a vontade do Papa sobre o Reichstag. Carlos V, escolhido pelos príncipes para ser o governante do Sacro Império Romano, o que incluía a Alemanha, estava lá com seu tribunal. Em momentos cruciais, Deus organiza os acontecimentos sua igreja de tal forma que somente um homem, sozinho, no meio da multidão, é chamado para se posicionar pela causa de Deus e pela verdade. E assim foi em Worms. Lutero contra toda a igreja romanista. Lutero sob a ameaça das crueldades da Inquisição. Lutero contra o poderio do império. Lutero sozinho. Ele foi, isso é verdade, sob do salvo-conduto emitido pelo próprio imperador. Mas Lutero e seus amigos lembraram bem que o salvo-conduto significava exatamente nada para os charlatões de Roma, mesmo que isso tenha sido uma promessa sagrada diante de Deus. Quando advertido por seus amigos para não ir, Lutero respondeu que a causa de Cristo exigia isso e se cada telha de Worms fosse um demônio, ele ainda precisaria ir até lá. Refletindo sobre aqueles dias perigosos, pouco antes de sua morte, ele disse: "Eu estava sem medo, eu não tive medo algum. Deus pôde fazer um homem tão desesperadamente corajoso, eu não sei se eu poderia estar tão alegre agora." Não lhe foi dada a oportunidade de defender sua posição, mas foi-lhe perguntado se os livros na mesa à sua frente eram dele. Quando reconheceu que o eram, foi-lhe perguntado se poderia retratar-se do que tinha ensinado. Esse foi um momento solene. Lutero estava temeroso pela Assembleia, nervoso e empolgado, sem preparo para ser confrontado com a questão que poderia custar sua vida, sem qualquer oportunidade de defender a si mesmo.
Então ele pediu um dia para considerar sua resposta. Depois de uma breve consulta, o imperador concedeu. Alguns pensavam que ele estava prestes a sucumbir. Seus inimigos estavam cheios de alegria. Mas a trégua do dia trouxe a Lutero força renovada e vigor. Naquela noite ele escreveu para um amigo: "Não vou retirar uma vírgula, que Cristo me ajude." O próximo dia seria o dia mais importante da sua vida. No caminho do salão, é dito que um velho guerreiro bateu nos seus ombros e disse: meu pobre monge, tu estás a fazer tal defesa que nem eu, nem nenhum dos meus companheiros de lutas jamais tivemos de fazer em nossas batalhas mais quentes. Se tu tens certeza da justiça da tua causa, então avança em nome de Deus e tende bom ânimo. Deus não vai te abandonar." Depois de discussões prévias e após ter sido por fim instruído que tornasse clara a sua posição, sem equívocos, Lutero proferiu aquelas palavras que por tantas vezes têm movido as almas dos herdeiros da Reforma, embora estas mesmas palavras encheram seus inimigos de apatia e desânimo. A menos que eu seja refutado e convencido pelo testemunho da Escritura ou por claros argumentos, desde que não acredito nem no Papa nem nos concílios somente, tendo ficado evidente que tem frequentemente errado e contradito a si mesmos, fui vencido pela Sagrada Escritura que aqui citei em minha consciência esta presa à Palavra de Deus. Eu não posso e não vou retratar-me por nada, pois é arriscado e perigoso falar contra a consciência. Aqui permaneço. Não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Os católicos romanos colocaram muita pressão em Carlos para que quebrasse sua promessa de salvo-conduto e prendesse Lutero, mas Carlos se recusou. Tem sido dito que a recusa de Carlos foi por causa da memória do rubor na face de Sigismundo, quando Janus, enquanto estava sendo levado para ser queimado, lembrou do salvo-conduto que ele tinha anteriormente emitido. De qualquer forma, o Reichstag colocou Lutero sob a proteção do Império. Estadia em Wartburg, Frederico, o eleitor de Lutero, receoso que Lutero fosse capturado afinal, organizou seu sequestro pelos seus amigos, os quais carregaram-no para o castelo de Wartburg. Ali, Lutero esteve por 11 meses escrevendo constantemente. Seu trabalho principal foi sua tradução das Escrituras do Novo Testamento para o alemão. Isso foi uma realização maravilhosa, pois dessa forma Lutero deu a Bíblia para o povo de Deus, e o estilo literário que ele usou também determinou o curso da língua alemã pelos séculos seguintes. Lutero retornou para Wittenberg somente quando ouviu que os profetas radicais de Zwickau 35, com seu misticismo perigoso, estavam perturbando a paz e a tranquilidade da cidade. Se alguém se perguntar quão importante foi o papel da pregação na Reforma, esta pessoa precisa ser lembrada do fato que Lutero parou os radicais em seus caminhos e os mandou disparados para fora da cidade através de uma série de 8 sermões no qual ele pregou do púlpito de Wittenberg. Do tempo em que Lutero retornou para Wittenberg até o final de sua vida, a Alemanha cambaleou à beira de uma guerra entre os exércitos dos príncipes protestantes e os exércitos dos príncipes que estavam determinados a manter a Alemanha no catolicismo romano. Esse foi um tempo de perigo e luta, mas somente depois da morte de Lutero a Guerra dos 30 Anos de fato rompeu, uma guerra que deixou a Alemanha devastada. Lutero, o pregador. Acima de todas as coisas, Lutero foi um pregador. Não deveria ser surpresa para nós que a pregação, e a pregação somente, é o poder da Igreja. Nenhuma Reforma 35 era um movimento da Reforma Radical liderado por 3 homens da região de Zwickau, na Saxônia. Poderia acontecer de qualquer outra forma senão através da pregação. A pregação de Lutero era caracterizada pela exposição da Escritura, extremamente simples e realista, pela qual Lutero fez a verdade de Deus despertar na mente e nos corações dos mais simples entre o povo de Deus. Os sermões refletiam a empatia de Lutero pelos cidadãos da sua cidade. Lutero sempre levava a congregação à cruz em sua pregação. É muito difícil encontrar algum sermão no qual ele não tenha feito isto. Ele mesmo tinha encontrado aos pés da cruz a paz que ultrapassa o entendimento e era aquele Salvador sofrendo e morrendo que Lutero desejava levar o povo de Deus. Seus sermões ainda estão disponíveis. Eles devem ser lidos.
Nada fala mais das lutas da reforma de forma clara do que estes sermões, e nada nos mostra o poder do Espírito em uma pregação centralizada em Cristo de forma mais vívida do que a leitura do que Lutero pregava. Lutero, o escritor. Os escritos de Lutero são volumosos. Na edição da Biblioteca do Protestante Reformed Seminary, seus escritos são reunidos em 54 volumes. A maioria das suas obras é tão excepcional que mais cedo ou mais tarde elas são lidas pelo povo de Deus, tal como eram lidas pelo povo de Deus nos dias de Lutero. Em sua obra Escravidão da Vontade, Lutero refuta a heresia do livre-arbítrio ensinada pelo príncipe dos humanistas, Desidério Erasmo. Foi através dela que Lutero rompeu com o humanismo e este é um dos grandes livros da Reforma. Os 3 panfletos mais influentes de Lutero definiram as verdades básicas da Reforma luterana. Discurso à Nobreza Alemã, no qual a doutrina do sacerdócio de todos os santos foi elaborada. O Cativeiro Babilônico da Igreja, no qual Lutero expõe argumentos contra o sistema sacramental de Roma. E a liberdade do homem cristão, uma discussão clara sobre a liberdade cristã. Se alguém deseja conhecer Lutero no seu mais claro e robusto caráter, precisa somente pegar e ler a obra Table Talks. Nesta Lutero comenta sobre quase tudo na vida com simples expressões, visões bíblicas, comentários humorísticos e falas que iriam fazer deleitar a alma de um simples camponês. Lutero, o marido e o pai. Alguém poderia escrever um livro somente sobre o aspecto familiar da reforma luterana. Lutero não apenas colocou de lado seus votos monásticos, ele também se casou com Catarina von Bora, uma ex-freira com opinião própria e forte em seus próprios direitos no lar. Ele se casou com ela, ele disse, para agradar meu pai, provocar o Papa e irritar o diabo. Ela era carinhosamente chamada por seu marido de Cati, minha costela. Ela administrou, muitas vezes com exáspero, o tumultuoso lar que sempre tinha visitas e nunca tinha dinheiro suficiente. Eles tiveram 6 crianças, 3 eram meninas, das quais 2 morreram ainda jovens e 3 meninos. Especialmente a morte de Helena, Magdalena, tocou Lutero com grande tristeza. Philipp Schaff descreve a oração de Lutero ao lado da cama de sua filha. Eu a amo tanto, ó. Ele orava, mas querido Deus, se levá-la é a tua santa vontade, então eu alegremente a entrego a ti. E para sua filhinha disse, querida Helena, minha filhinha, embora amarias ficar aqui com teu pai, estás disposta a ir com aquele outro pai? Sim, querido pai, ela respondeu, como Deus quiser. E quando ela estava morrendo, ele caiu de joelhos ao lado de sua cama, chorando amargamente, e orou pela sua redenção. Assim que ela foi colocada em seu caixão, ele exclamou, minha querida Helena, irás ressuscitar novamente, e brilharás como uma estrela, sim, como o sol. Estou feliz no espírito, mas muito entristecido na carne. Lutero escreveu excessivamente sobre educação, pois a educação das crianças na igreja era crucial para ele. Nos escritos desse importante assunto, do qual nós podemos aprender nos dias de hoje, Lutero estava muito à frente do seu tempo. As instruções no lar ocuparam uma parte crucial da vida de Lutero. O lar de Martinho e Cati era repleto de oração, estudo bíblico, discussões teológicas e o exemplo de pessoas piedosas. Uma oração de Lutero vive em minha memória de maneira especial, pois mostra sua vida íntima de comunhão com Deus, sua dependência da graça divina e seu amor pela Igreja. Era uma oração no final de um dia ocupado. Meu querido Deus, agora eu me deito e trago teus assuntos para ti. Tu podes fazer o melhor com eles. Se tu não podes fazer melhor que eu, tu irás destruí-los totalmente. Quando eu acordar, alegremente tentarei de novo. Amém. Através da sua vida familiar, Lutero trouxe verdadeira reforma para o lar e para a família, algo extremamente necessário depois da corrupção de Roma. Os efeitos do próprio exemplo de Lutero duram até os dias de hoje nos lares da Aliança. Lutero, o guerreiro. Lutero lutou corajosa e inabalavelmente nas batalhas pela verdade. Tudo o que foi necessário em os seus poderosos golpes contra Roma para mostrar seu mal, ele fez. Através de tudo o que fez, Lutero criou uma verdadeira confusão na igreja. É necessário lembrar que ele teve que lutar em 2 frentes.
Roma de um lado, e de outro lado, os miseráveis radicais anabatistas, os chamados de direita da Reforma. A evidência do poder da graça na vida de Lutero se torna evidente pelo equilíbrio que ele manteve entre esses dois extremos. Através de sua teologia, Lutero bateu e destruiu a imponente e aparentemente parede indestrutível das heresias da cidadela de Roma. Enquanto Calvino seria aquele que reconstruiria as paredes de Jerusalém, Calvino não poderia ter feito seu trabalho sem o estrondo violento de Lutero contra Roma. Mas Lutero também lançou as bases das doutrinas da graça soberana para que as verdades da salvação pela graça somente pudessem ficar mais bela e plenamente estabelecidas para aqueles que haviam de vir depois dele. É um motivo de tristeza que, na doutrina dos sacramentos, Lutero tenha entendido que seria necessário batalhar contra seus seguidores reformados. Embora as suas razões para aderir à consubstanciação são facilmente compreensíveis, ele conseguiu libertar-se do erro católico romano. A morte de Lutero. Lutero fez uma viagem a Eisleben, na Alemanha, cidade do seu nascimento e batismo, para tratar de algumas negociações difíceis. Ali, longe da sua amada Katie de Wittenberg, com a idade de 63 anos, ele foi estar com seu Senhor, a quem amou e serviu. A data era 17 de fevereiro de 1546. Lutero tinha, por um longo tempo, sofrido severamente por causa de várias doenças. À medida que a morte se aproximava, ele de maneira particular entregou sua alma a Deus com as palavras do Salmo 31 verso 5, e com um pedido para que quem fosse orar ao lado de sua cama orasse pelo nosso Senhor e seu Evangelho, para que tudo possa ficar bem com ele, porque Concílio de Trento e o maldito Papa estão muito irritados com ele. Lutero morreu com as palavras de Simão em seus lábios: Senhor, deixai agora teu servo partir em paz. Amém. O reformador foi juntar-se com a Igreja triunfante. Seu trabalho permanece. Vídeo. Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site https://antigonovotestamento.net, áudio, inteligência artificial, adaptado por Carlos, divulgador do Evangelho de Jesus, fevereiro de 2021.